se a pessoa não firma na igreja hoje, nem tanto é tanto pela palavra, é por falta de amizade dentro da igreja. Olá! Hoje mais um Marcos Cast. Hoje estou aqui com um convidado, pastor, um homem de Deus, um amigo, um homem de muita fé e para nós é um prazer muito grande estar recebendo ele aqui nesse momento e ver o que ele tem para nos passar que possa edificar, possa aumentar a nossa fé, possa nos ajudar e eu tenho certeza que ele vai falar algo aqui que vai acrescentar nas nossas vidas. Eu estou aqui com o pastor Gilson, Amém. um amigo, pastor da nossa igreja, um homem que já ganhou muita vida para Jesus, um exemplo, né? Se fala que o maior evangelho somos nós, né? Verdade. Que somos, que vamos andando e as pessoas vão olhando para nós e eles veem o mover do Espírito Santo em nós. E eu vejo isso em você, Gilson. Você, na Vânia. Ele é casado com a Vânia. Pensa numa mulher abençoada, uma mulher alegre. Por mais que eles estejam passando por momentos difíceis, você olha para ela, ela sempre está sorridente, alegre, descontraída. É um exemplo. A Vânia é um exemplo para nós. Eu falo Verdade. que conviver com uma pessoa igual a Vânia deve ser muito, muito bacana. Porque aonde a Vânia chega é alegria pura, né? Pai do Maicon, um menino de Deus também, abençoado, né? Meu irmão também, amigo. Onde o Maicon tá também é cria dos dois, né? É verdade. Porque o Maicon também, ele é super descontraído, alegre, prestativo. O que eu fico bobo de ver nele também, o quanto ele é prestativo. Ele chega num lugar e logo ele já tá ali fazendo alguma coisa, ajudando. Então, uma menina abençoada. Você tem outros filhos, né, Gilson? Tem o Kennedy também, né? Kennedy também, eu não conheço ele, então não posso falar dele, né? Mas é a mesma coisa do Mike também. Mas vem do mesmo lugar, né? Rapaz Uma bom, benção. um cara trabalhador, um cara prestativo também. Aham. Entendeu? Então, assim, eu fico feliz pela vida do Mike e fico feliz pela vida do Kennedy também, né? Aham. Meus dois rapazes que eu tenho. Mas fala aí um pouquinho do Gilson aí. Eu falei o que eu conheço do Gilson. Agora ele vai falar um pouco dele. E, Gilson, vamos lá. Falar o que vier no seu coração, que o Espírito Santo colocar no seu coração aí. Amém. Você fica à vontade. O microfone é seu. Amém. Bom, na verdade, hoje eu sou um pastor, né? E sou grato a Deus por essa honra e oportunidade que Deus me deu de hoje ser um pastor. Uhum. Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Uhum. Quando eu era pequeno, a minha mãe ia para a igreja, Deus é Amor. Tinha duas igrejas que minha mãe ia, na Deus é Amor e a igreja Monte das Oliveiras. Uhum. E essa igreja era a igreja, você fala de Deus é Amor, o Brasil inteiro, tudo conhece Deus é Amor. Uma igreja muito rígida, muito sincera. Uhum. Então eu ia para a igreja, aí nas orações, nos cultos ali, e aí os pastores falavam, ó, seu filho vai ser um pastor ainda, viu, irmã? Falava, minha mãe. Olha só. Seu filho ainda vai ser um pastor ainda. Porque eu sentava, ficava sério, né, tal, ouvia a palavra. Mas, por mais que eu seja uma criança, eu tinha meus vacilos de criança, tal, mas eu ia. E ele falava, você vai ser um pastor. Só que, tipo assim, você fala, o cara fala que você vai ser pastor, então entra aqui e sai aqui. E do correr da caminhada, fui crescendo. E um dia aceitei Jesus, né? Aceitei Jesus e comecei a frequentar a igreja. Uhum. E aí já tava a minha irmã firme na igreja e minha mãe firme na igreja. E a minha irmã, Suzana, ela que foi minha mãe na fé, ela que me ajudava a vir para a igreja. Eu comecei a frequentar a igreja, Assembleia de Deus. E naquela época, rapaz, eu comecei a frequentar a igreja e sempre usando só calça e camisa, sabe? Não podia jogar futebol, que eu sempre gostei de futebol. As igrejas naquela época, né, Gilson, elas eram muito rígidas, né? Muito rígidas, assim. Eu vejo hoje, assim, porque eu também não posso falar muito, que eu sou cristão de 6 anos para cá, então eu conhecia muito pouco. Eu tinha feito uma visita numa igreja evangélica, dessas bem rígida, mas eu entendo que naquela época, a igreja, às vezes, pelo nível de rigidez deles, eles até afastavam cristãos e até, tipo assim, as pessoas falavam, não vou ser não posso fazer nada, né? Então a gente via que era muito rígido naquela época, né? Mas assim, naquela época, assim, Marcos, naquela época, quando os pastores, eles chamavam a atenção das ovelhas,
falava do amor de Jesus severamente, as pessoas abaixavam a cabeça e obedeciam a palavra. Aham. Eles viam que tinha mais temor. Aham. Hoje, se um pastor pegar uma ovelha e se ele chamar atenção severamente, a maioria das pessoas sai da igreja. É verdade. Sai da igreja e falar, quem esse pastor para É. falar isso pra mim? Então, quer dizer, se eu não gostar dessa igreja, eu vou procurar outra. O nível de entrega era muito maior, né? O nível de entrega era muito maior. O jejum era mais fervoroso. O jejum Aham. que nós fazíamos antigamente era jejum seco. Uhum. Das 7 às 5, sem beber água, sem comer nada, o dia inteiro. Ou das 7 da manhã ao meio-dia, sem beber água, sem nada, seco. Olha só. Então, esse era o jejum que as igrejas faziam. E assim, era tremendo quando você sentiu o poder de Deus. Só que nessa época eu era um jovem adolescente. E eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de jogar futebol. Né? Sempre fui um cara de boa amizade, um cara amigo e tal. E aí eu não fui aguentando a pressão. Porque na igreja que eu estava, tinha muito idosos. Então eu não aguentei a pressão. Então, assim, o jovem que tinha na igreja, eu só não morava perto da minha casa, morava tudo afastado. Então eu só encontrava vezes mais um dia de domingo. E a amizade ficava só ali, ó. Aham. Então, assim, quando acabava o culto, chegava na semana, eu ficava sozinho, sem amigos, sem nada, porque eu não podia andar com meus amigos Da escola, por exemplo. da escola, nem do futebol. Por quê? Porque eu ia desviar dos caminhos do Senhor. Aham. Aí eu ia fazer coisas que não devia. Só que aí eu não tinha tanta sabedoria, não tinha um discipulado, uma pessoa para abrir minha mente. E aí, Mas você tinha quantos anos nessa época, você acha? Tinha 13 para 15 anos, Muito 13, novo. 14, criança, 15 anos. praticamente. E aí o que aconteceu? Aí chegou um ponto que eu não aguentei a pressão, falei, eu não dou conta de ser crente. E aí foi quando eu afastei dos caminhos do Senhor. Uhum. Batizei na Assembleia, e aí afastei dos caminhos do Senhor. Uhum. E afastei, falei, eu não dou conta. Por quê? Por falta de amizade. E agora uma coisa eu falo para você, Marcos. Se a pessoa não firma na igreja hoje, nem tanto é tanto pela palavra, é por falta de amizade dentro da igreja. Concordo. Porque se você não tiver amizade dentro da igreja, o mundo ele te oferece amizade lá fora. E aí, se você tem amizade lá fora, e a amizade lá fora é os amigos que falam que é seu amigo, mas ele quer te alegrar com o quê? Com festa, balada, com bebida. Se o cara for um cara da mente fraca, ele vai usar uma maconha, vai cheirar uma cocaína. E para ele, esses caras que são os amigos deles. Entendeu? E aí o quê? O que fala mais alto? A carne. A carne fala mais alto que o espírito. Por quê? Se você alimenta o seu espírito, a sua alma, com oração, jejum, louvor, você fortalece. Agora, se você fortalecer a sua carne com prazeres do mundo, com prazer da carne, ela vai estar mais forte para o mundo. Então, o que acontece? Naquela época eu não tinha tanto amigo na igreja. Eu fui ficando fraco, fui pro mundo. E no mundo, os amigos do mundo me abraçou. E aí foi quando eu não consegui firmar na igreja. E afastou da igreja. Então, por que a gente gosta da nossa igreja? Porque a nossa igreja tem muitos amigos. Então, sempre o pastor arruma algo para que a gente sempre está junto um com o outro ali, ó. Fazer um culto dos homens. Tá todo mundo ali, vamos assar uma carne. Culto das mulheres. Minha esposa, as mulheres estão ali tudo reunido. Ó, vamos fazer vamos para a chácara, igual foi o aniversário da sua filha. Todo mundo ali, unido. Então sempre tem um grupo. Naquele tempo não tinha celular, hoje não. Hoje tem um grupo no WhatsApp que a gente fala da igreja, um ajuda uns aos outros. Ó, vou dar só um intervalo aqui. Eu só vou pegar aqui um gancho aqui, para aproveitar isso que você falou aqui, porque tanto biblicamente dá pra gente tirar muita coisa daí do que você falou até agora. Cientificamente dá para pegar. Nós temos que entender o seguinte, eu vou te dar exemplos do que você acabou de falar aí. Você conhece o venezuelano, né? Que é o Júlio, que estava vivendo vivendo na rua. Aquele rapaz lá. Aquele rapaz, né? Posso dizer que vivendo como quase um mendigo, né? Não era mendigo que ele não pedia dinheiro, mas vivendo em estado de rua, morando na rua. E assim, quando ele veio contar a história dele, nenhum de nós acreditamos na história dele, porque era uma história que, para qualquer pessoa que eu contar a história dele, eu vou ter que dar exemplos para a pessoa falar, não, é verdade. Pelo contrário, não acredita. Porque como que você pega uma pessoa que está morando na rua e trabalhando no emprego e tendo um salário até assim, não é dos piores, um razoável. Não dá para entender isso. Não entra na mente de ninguém. Aí por quê? Olha o que isso conecta com o que você acabou de falar.
Por que que eu não acreditei? Porque vamos dizer que qualquer um de nós aqui, eu, você, o Mário, caso aconteça com a gente algo de uma gravidade absurda, de chegar ao ponto de você perder a sua família, de você perder a sua casa, ali, vivendo ali na igreja, você teria condições ali de ligar para alguém ali e falar assim, eu posso passar uns dias na sua casa? Você teria essa liberdade? É difícil, né, cara? Eu acho que não é difícil. No caso dele... Não, eu estou falando o Gilson. Não, tô falando sim, o Gilson. Sim. Eu tô falando de nós. Agora, nesse momento, eu tô falando... Sim, é porque agora a nossa igreja... Se ali, vamos dizer que dá doida na van, e ela te bota pra fora. Não, sim. Se você teria ali na igreja pessoas que você ligar e falar, eu posso passar uns dias aí? Tem, com certeza. Tem, não tem? Tem, uai. E essas pessoas te acolheriam com amor, não é? Na hora. É isso que não entrou na minha cabeça. Você concorda? Porque eu falei assim, como que um cara que já tá aqui no Brasil, ele é um venezuelano, mas ele tá no Brasil há 8 anos e em Goiânia, se eu não estiver enganado, eu não sei se ele tá há 4 anos ou mais que isso. Eu, inclusive, quero trazer ele aqui para ele contar o testemunho dele, a história dele. E como que um cara, ele era casado, tinha filhos, naquela época ele tinha um filho só, a mulher dele foi embora grávida de outro filho. Como que um cara desse não tem a possibilidade de ter amigos que ele possa falar assim, cara, pois então, a minha esposa, a gente desentendeu aqui e eu posso passar na sua casa aí uns dias aí. Até eu firmar as pernas. Né? Ou no muito, vamos ser ainda mais, tipo assim, ó, eu posso ir tomar banho na sua casa, né? Uhum. Então, assim, isso me deixou assustado, porque eu falei assim, como assim? Algo de errado tem nesse cara. E eu tô falando isso aqui, eu tenho a liberdade até de falar o nome dele, porque isso aqui foi conversado com ele e eu fiz ele ter consciência disso. Porque eu falei pra ele assim, Júlio, você não tem que ir pra nossa igreja. E não é na minha igreja que eu frequento. Você tem que ir pra uma igreja. Quando eu comecei a conhecer ele, comecei a entender a situação dele, falei assim, outra coisa, não é ir no culto. Vocês têm que participar, você tem que fazer parte da igreja. Porque vai ser naquele lugar que você vai firmar suas raízes. É naquele lugar que você vai fazer suas amizades. É naquele lugar que você vai começar a conviver com pessoas que não bebem, que não fumam. Isso. Pessoas que, se amanhã você precisar de acolhimento, essas pessoas vão te acolher. Verdade. Entendeu? Então é isso que você acabou de falar. Então o que aconteceu? Primeiramente, ele não tinha amizade. Por quê? Isso acontece com muita gente. Às vezes a pessoa vive tanto para a família, que é do serviço para casa, da casa para o serviço. E às vezes é uma pessoa que ela tem uma personalidade mais fechada, ela não tem muito afinidade com as pessoas que ela trabalha. Então ela acaba não tendo um laço de amizades. Um vínculo de amizade não tem. Um vínculo não tem. Não tem, verdade. Então se uma pessoa dessa acontecer alguma coisa com ela ou com a família dela, se ela, principalmente eles que são venezuelanos, que não tem família praticamente no Brasil, você imagina, porque numa hora dessa podia ir pra casa da mãe, do irmão, não é? Exato. Então assim, olha o quanto isso é sério. Então começando por aí. Outra coisa. Aí eu falei pra ele, quando eu comentei isso com ele, ele falou, não, é porque as pessoas que a gente conhecia eram pessoas que bebiam, pessoas que traíam, pessoas que faziam coisas erradas e então eu não quero não me entrosava com essas pessoas. Então assim, você vê que no mundo, muitas das vezes, as amizades que você tem, na hora que você ainda precisar de alguma coisa, essas pessoas não vão te acolher. Verdade. Tá, agora vamos para o segundo ponto. E aí eu falo da questão da amizade, de você ir para uma igreja, a importância de você trabalhar no ministério daquela igreja. Verdade. E o que eu fico mais feliz, que eu fiquei sabendo ontem, porque o Júlio já veio em reuniões aqui em casa, até quando você veio também o Renato, e através disso eles fizeram um laço de amizade, né? E o Júlio, de vez em quando, visita a casa do Renato, já que teve casos de ir pra lá e ajudar ele lá no açaí, né? Já teve casos, por exemplo, dele falar que estava com vontade de comer alguma coisa e a Luana ir lá e fazer isso pra ele, falar de Jesus pra ele, falar pra ele não ficar afastado da igreja. Você tá entendendo que ele já criou sim, já criou um vínculo de laço de amizade? De amizade. Né? Então, é isso que ele tem que... inclusive, eu comentei com ele, falei que ele tá meio afastado da igreja, né? Porque é nesse lugar que você vai encontrar amizades verdadeiras. Nesse lugar. E aí vem uma segunda, porque assim, é só bênção, é só maravilha. Uma outra situação. Ali ele tá convivendo com quem não bebe, com quem não fuma, com quem não usa droga. Ele tá convivendo com casais, com famílias. O homem que não trai a mulher, o homem que não tá viciado em pornografia, o homem que se dedica à família, que se dedica aos filhos, que essa é a lógica. Eu não tô falando que 100% é assim.
E nem que todas as igrejas assim, mas a lógica é essa, né? A lógica As pessoas que nós aproximamos, e eu enxergo isso na nossa igreja. Então você começa a ter só exemplos bons. Verdade. Então, o que acontece? Foi o que aconteceu com você e o que acontece com muita gente. Você não teve a chance de se entrosar com pessoas, com jovens da sua igreja, da sua idade, para que você preenchesse o seu tempo. Verdade. Aí você começa a sentir vontade de outras coisas, porque eram seus amigos da escola, todos não eram evangélicos. Você não estava estudando numa escola evangélica, Não tava. né? Então o que acontece? Aí vem uma outra situação. O mundo, se você estiver inserido no mundo, o mundo sempre vai vencer. Vai. O meio, Porque... e isso é estudado cientificamente, o meio que você vive. Se você vive com 10 amigos seus e só você é evangélico no meio deles, eles vão te vencer. Com certeza. Porque vão vir vozes. Não, cara, larga mão esse negócio de ser crente, isso é besteira. E que negócio de crente? Vamos fazer isso. Não, mas isso aí não pode, cara, isso é errado. Não, que é errado nada, moço. Bora fazer isso aqui. Fala, moço, não é? Esse cara é cafona demais. Você começa a sentir... Você começa... Abandonado sozinho. Você começa a sentir ali no meio um patinho feio. Você começa a sentir ali um ET no meio daqueles ali. Então, isso que você falou é muito importante. Porque às vezes, e isso é uma preocupação de nós pais, porque nós temos os nossos filhos que estão ali na igreja. Então, se ali na igreja tiver poucas crianças da idade da minha filha, eu já vou ter um medo. Porque aí eu sei que ela vai conviver mais com crianças de fora da igreja do que de dentro da igreja. Você concorda? É por isso que eu sempre falava pro Mike, meu filho, Mike, você tem que fazer amizade na igreja, fazer amizade com os meninos. Quando o Mike, pai, eu quero sair, vou pra casa da Isabela, que era amiga nossa, você sabe da Isabela lá. E alguns irmãos, igual com o Mário mesmo, que alguns amigos lá da igreja, e eu pegava pro meu filho, então vai, eu pegava e dava dinheiro pra ele sair, pra ele divertir, e eu ficava tranquilo, meu coração ficava em paz, porque eu sabia que ele tava com o pessoal da igreja, e ele tava... Tipo assim, as ideias eram outras. Exatamente. Entendeu? As conversas eram outras. Agora, quando eu falava, eu vou no aniversário na casa de fulano de tal. Quem que é esse? De onde você conheceu? Que eu da via, igreja? É evangélico? Então, até lá perto da minha casa. Quando eu via que... eu falei, não, lá não dá pra você ir, não. Uhum. Então, aí, Entendeu? Você falou várias coisas aqui ao mesmo tempo, que às vezes nós temos que tomar cuidado. Dessa forma que você falou mesmo. De fazer com que a nossa igreja... e que os nossos filhos convivam com crianças da igreja. Então aí, por exemplo, eu posso dizer para você que depois que eu vim para Goiânia, e não depois que eu vim para Goiânia, lá em Tumbiara, onde eu me converti, chegou um ponto que as nossas amizades eram 100% pessoas da igreja. Porque sempre na igreja vai ter pessoas que vai falar a mesma língua. Que vai falar a mesma língua. Então, assim, nós temos amigos e tem gente que é mais do que irmãos. Mais do que irmãos. Né? É aquela pessoa que no dia a dia sua é a pessoa que você vai desabafar com ela, a pessoa que você vai conversar, né? A gente vê isso ali na igreja. E aí, gente, e assim, o que eu tô falando aqui, eu não tô falando que quem não tá na igreja não presta, não tem nada a ver. Eu só tô falando que cada um tem que viver no seu ambiente. E se você carrega um propósito, e se você é evangélico, então você tem que andar com pessoas que acreditam naquilo que você acredita, que tem a mesma fé que você tem. E principalmente, né, Gil, se você quer aprofundar naquilo. Então você tem que andar com gente que acredita na mesma coisa, que quer crescer da mesma forma. Então, não é isso, mas eu quero dizer o seguinte: se uma pessoa que não é drogada, ela começa a viver com vários amigos que já usam droga, a probabilidade dela entrar na droga é muito grande. É muito grande. Pessoas que não bebem, anda com pessoas que bebem, a probabilidade dela beber é muito grande. Então é isso que eu tô falando aqui. Então, assim, o que fez o Gil se afastar da igreja lá atrás? Justamente a falta de amigos que falavam a mesma língua dele, no sentido de espiritualidade, né, Gilson? Por quê? Porque quando eu saí da igreja, assim, que eu saí do evangelho, rapaz novinho, e eu comecei a andar com certos amigos, e aí eu não bebia. Aprendi a beber cerveja. Uhum. Aprendi a beber, mas bebia pouco. Aprendi a beber. E aí fui gostando. E aí eu ia pras baladas à noite, entendeu? Ia pras baladas. E aí eu comecei, olha pra você ver, eu comecei a lutar capoeira, treinar capoeira. Treinei capoeira há muito tempo. Aí eu não era um cara que brigava, nunca fui de brigar. Aí tava com os caras na roda de capoeira, aí eu falava, o que tocar aqui pra mim, o que tocar pros caras, toca pra mim. Aí já queria brigar. Coisa que eu nunca fiz na minha vida, nunca nem passava pela minha cabeça. E a gente brigava com outras pessoas. E depois, no outro dia, 2 dias, eu ficava em casa refletindo. Cara,
Pra que eu fui fazer aquilo? Pra que eu fui brigar? Influência. Eu nunca fui disso, entendeu? Nunca fui ficar brigando com os outros. Pra que brigar? Aí eu, entendeu? Porque, só que quando eu fiquei desviado desse tempo, eu tinha minha mãe e minha irmã que ficavam orando, intercedendo por mim. E o Espírito sempre tocava no meu coração. Você tá fazendo coisa errada. Você tá fazendo coisa errada. Isso não é certo. Beleza. Então, quando eu tava em casa, eu tava no serviço, eu tava de boa. Mas quando eu começava a sair para as festas com os amigos, aí vinha a voz do diabo. Usa isso aqui, usa aquilo ali, faz isso aqui, faz aquilo ali. Entendeu? E aí, você já tava lá, já se recaía. Não porque você queria, porque você não tem força mais. Não tem, porque você imagina, você tá ali com 5 amigos, sei lá, quantidade de amigos, igual você jogava bola, era muita gente, né? Um pessoal que joga bola é muita gente. Então, assim, são muitas vozes. Aí você começa a pensar, o diabo começa a falar pra você assim, será que você tá certo? Olha aqui o tanto de gente falando que beber cerveja é bom, que usar uma droguinha aqui é bom, e você é o único que tá falando que não é. É porque você não sabe, porque você não experimentou. Então, você entende o quanto é pesado e o quanto a gente tem que tomar cuidado? Isso, inclusive, com os nossos filhos? Exatamente. Para com quem eles andam. Para com quem eles andam. E assim, então eu passei por esse tempo todinho, passando os momentos difíceis na minha vida, tanto difícil espiritual, né? Eu não tinha força para voltar para os caminhos do Senhor, não tinha força. E aí eu cheguei ao ponto de fazer coisa na minha vida que algo que eu nunca fiz na minha vida eu comecei a envolver com certas amizades, com certo tipo de gente perigosa mesmo, sabe? Gente perigosa e envolvi com as coisas assim que... Pesada. E aí foi quando Deus foi me dando livramento. Então Deus já me deu vários, irmão. Foi vários de morte. Onde que eu andava e o que eu fazia. E eu me lembro uma vez que eu tava numa boate e ali eu usei droga lá, bebi, fiquei louco demais. E aí o som tava tão assim, de uma certa forma, que eu saí pra fora da boate, sentei no meio fio assim e fiquei lá sozinho assim, sabe? Tipo assim, perdido um tempo, não sabia nem o que fazia. Aí eu ia pro céu assim, e as estrelas, coisa mais linda, o sol tava tão bonito naquele dia, eu ia pro céu assim. Aí o Espírito Santo veio lá no meu coração e falou assim, Gils, olha a sua situação que você tá. Se eu voltar agora, pra onde que você vai? Meu Deus. Você acha que você vai morar comigo? Será que você vai pro céu ou você vai pro inferno? A situação que você tá. Se o céu abrir agora e Jesus descer, olha a sua situação. Marcos do céu, você não tá entendendo, cara. Meu coração começou a acelerar, moço. Tu acelerar assim, e eu apavorado, pedindo perdão pra Deus. Ó Deus, me tira daqui, pedindo perdão pra Deus. Senhor, me dá força, eu quero voltar pros caminhos do Senhor. Me dá força, me perdoa, sabe? E fui embora pra casa. E aí ficava, se você dormir, você vai morrer. E quem disse que eu consegui dormir, moço? Meu Jesus. Não dormia, medo de dormir e morrer na situação que eu tava. Fiquei rolando na cama pra lá e pra cá até o dia clarear, moço. Aí, por muita força lutar contra o sono, eu consegui dormir. Beleza, acordei e tal, no outro dia. Pedi perdão pra Deus, aí eu comecei a ir pra igreja, visitar a igreja de novo, normalmente, que minha irmã me levava. Até que um certo dia minha irmã falou, Gils, já tá na hora de você sair fora disso aí. Reconcilia com o Senhor, Gils. Antes que Jesus volta pra você mais cedo. Ou seja, antes que o diabo ceifava a minha alma, eu ia antes da hora. Beleza. Mas mesmo assim, eu não tinha força, mesmo assim. E aí eu me lembro uma vez, rapaz, que a gente saiu numa festa lá e eu, meu irmão, um amigo meu, arrumaram uma confusão lá. E aí Deus deu mais esse outro livramento pra nós. Confusão que só Deus na causa mesmo. Deus deu mais um livramento. Aí foi quando Deus falou pra mim assim, ó, Deus falou. A irmã orou pra mim, né, uma irmã. Depois passou muito tempo, tal, assim, disseram, falou, ó, esse foi o último livramento que Deus te deu, viu? E não vou te dar mais, do próximo você vai embora. E eu fiquei refletindo, foi quando eu comecei a ir pra igreja. Comecei pra igreja. Aí foi quando a Vânia conheceu o pastor Wesley primeiro do que eu. Você conheceu o pastor Wesley primeiro que a Vânia? Não, a Vânia conheceu o pastor Wesley primeiro. Primeiro. Ela falou, Gilson, eu fui na igreja ali, eu conversei com o irmão. E aí eu gostei daquela igreja lá. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu fui pra igreja. Aí eu participei do culto. A Vânia me apresentou o pastor Wesley. E eu fiquei, gostei. Aí eu fiquei namorando na igreja. Foi uma semana. Aí depois já fui a outra. Aí eu fiquei sem ir. Aí eu fiquei sem umas 2 semanas. Depois eu voltei de novo. Aí foi quando eu conversei com a minha irmã. Minha irmã falou assim, Gilson,
Se a sua esposa, a Vânia, quer ficar na igreja, fica lá com ela. Porque chegou o tempo de vocês caminhar junto. Chegou o tempo. Se ela quer ficar lá, fica com ela. Chegou o tempo. E foi quando eu vi o pastor Wesley, a gente quer aceitar Jesus e ficar aqui. Aí falou, então vocês vão congregar comigo. Aí foi quando eu e a Vânia ficou com o pastor Wesley. E nisso já para 15 anos que nós estamos juntos. Olha só. Entre trancos e barrancos, entre altas e baixas, nós estamos com o pastor Wesley. Então, assim, chega um tempo na sua vida, é o que a palavra do Senhor fala lá em Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo terminado, proposto debaixo do céu. Tempo do plantio, tempo da colheita. Então chegou o tempo. Tempo Então, de tudo. chegou o tempo de eu firmar com Jesus. Aí foi quando passou o Wesley, começou a me discipular começou a discipular a Vânia. E tudo que ele falava, eu fui recebendo. Tudo que ele falava, eu fui recebendo. E eu vi que ele é o homem de Deus. E minha irmã falava, fica firme numa igreja que tem raiz. Igreja, ela tem que ter raiz. Igreja que não tem raiz, ela não prospera. Então, se você sabe que o seu pastor e a igreja tem raiz, tem estudo bíblico, tem Bíblia na igreja, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela que é a raiz do cristão. É a palavra. Se lá tem palavra, se lá tem oração, se lá tem jejum, lá tem a raiz, fica lá. E olha só. Passou mais até hoje. Ontem o Renato falou muito aqui do pastor Wesley. Porque eu falo o seguinte. Você, o Renato e mais, não sei nem, centenas de pessoas, que você olha para uma pessoa como o pastor Wesley, que tem um chamado. Tem. Quantas pessoas ele tirou do deserto, tirou vamos dizer assim, do buraco, e trouxe para Jesus. Você trouxe de volta, né? Uhum. E outros, igual você pega, por exemplo, o Renato, trouxe para a vida, né? Porque vivia uma vida totalmente de morte. Então, assim, você vê a importância. Você imagina se Deus chegasse nele, chamando ele não aceitasse. É verdade. Então, o tanto que isso é sério. E a mesma coisa de você. Hoje você é um pastor. Então, imagina se você também não aceitasse. Se entregasse, né? Às vezes, igual a sua irmã falou mesmo. Às vezes você não estaria aqui. A entrega. Então, assim, sabe, hoje a gente, estava com o pastor Wesley, a gente teve vários estudos bíblicos, vários cursos de servo. Então, quando eu fiz o curso de servo, eu vi que nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos pó. E Jesus, ele é tudo na nossa vida. Jesus, ele é tudo. Então, eu sei o que é servir a Jesus. Eu sei o que é servir uma igreja hoje. Hoje eu entendo isso. Uhum. Então, assim, você está na igreja ali, irmão, a gente está na recepção, está ali na intercessão, orando pela vida. Irmão, se for para lavar banheiro, nós lavamos banheiro. Se for para passar um pano na igreja, passa um pano na igreja. Se for para ajudar uma pessoa carente que chega ali precisando de um dinheiro, uma comida, você serve, você dá comida pela aquela pessoa. Porque Jesus, ele nos ensinou. Eu vim para servir. Se Jesus, o próprio Deus, o próprio Rei, o dono de todas as coisas, ele veio para servir. Então quem somos nós para que nós não possamos? Que não é um pecador. Que não é um pecador. Nem pecador. Quem somos nós, pecadores? Quem somos nós, pecadores, para não servir? Então nós temos que aprender a servir. Então quando eu já, desde muito tempo, quando eu identifiquei isso, que Deus me chamou para servir a obra dele, que eu tomei posição e abri meu coração para isso, nada mais fez eu voltar atrás. Nada mais fez eu voltar atrás. Por quê? Porque quando eu na igreja, eu era líder da ação social. Hoje eu é o Eduardo, mas antigamente era eu. Então, Marcos, eu e a minha esposa Vânia, a gente foi em várias casas, sabe, assim, triste. Pessoas sem comer nada, pessoas sem um dia para pagar um talão de energia no escuro, na vela. Pessoas sem dinheiro para comprar um botijão de gás para fazer uma comida. Chegou lá, o cara tá fazendo comida, esquentando a álcool, aquela panelinha a álcool. Então, as coisas que o Eduardo falava para vocês na igreja, que ele viu, que ele visitou, que ele foi, é verdade. O que ele falar é verdade, porque eu já passei por aquilo ali, servindo as pessoas. Já cheguei a pegar mendigo na rua, levar lá para casa, tomar banho no mendigo, vestir roupa nele e dar comida para ele. Ele falava, não, irmão, daqui eu vou embora, eu já comi, já banhei, eu estou satisfeito, daqui eu vou embora. Eu não vou poder ficar aqui, mas aqui eu vou embora, já ganhei o dia, foi bom. E o cara sair feliz, entendeu? Você chegar e alimentar a pessoa. Você chegar numa casa de uma pessoa ali, ó,
igual o pastor Eduardo faz, você chegar na casa de uma pessoa, até você mesmo, você sabe, você está fazendo esse trabalho também com alguns irmãos. Você chegar na casa da pessoa, a pessoa olhar assim, você vir com alimento, uma cesta básica, uma comida, você vê as crianças comer, a família comer. Não tem coisa melhor. Isso é que é servir. Isso é que é servir o reino de Deus, servir Jesus. E quando você faz isso para as pessoas, você está fazendo isso para Jesus. Porque nós somos cristãos. O que é cristão? É o pequeno Cristo aqui na terra. Isso. Então nós somos o pequeno Cristo aqui na terra. Então nós estamos aqui representando Jesus está em nós, né? Através do Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, chegou o tempo de nós estarmos assim, alicerçados, firmados na palavra. Chegou o tempo de a gente buscar mais a Deus com sinceridade. Chegou o tempo da gente estar aqui servindo a Deus em espírito e em verdade. Nós não tá naquele tempo de algumas pessoas ir para a igreja hoje e amanhã ir para balada. Você está na igreja hoje e amanhã você está no boteco bebendo. Você está na igreja hoje e amanhã você está com a namorada. Você está na igreja hoje e amanhã você está com outra mulher. Não, irmão, Jesus já está às portas. Jesus está às portas. E é onde que você tem que entregar o coração para Deus ali, de corpo e alma. Por que eu falo isso? Porque hoje eu entendi isso. Então já tem 15 anos que eu estou com o pastor Wesley. 15 anos. E eu nunca pensava que um dia eu ia ser um pastor. Nunca pensava. Mas, vamos lá agora, vamos voltar lá atrás. Vamos voltar lá atrás. Entendeu? Ó, eu tenho falado isso aqui várias vezes. Eu fui num curso, eu não sabia nem onde direito que eu estava indo. Eu só sei que o nome lá era Escola de Profetas. Sim. Ficamos lá uma semana. E lá, Gilson, a gente viu a importância, a gente aprendeu a importância da profecia. Então, assim, às vezes aquele profeta que profetizou lá na sua vida, às vezes esse profeta nem está vivo hoje. Às vezes Deus até já recolheu ele. Mas, eu falei isso aqui no outro podcast que eu fiz, tem profecia que ela é para amanhã. Isso. Tem profecia que é para daqui a um mês. Tem profecia que é daqui para um ano. Tem profecia que é para daqui 10 anos. Tem profecia que às vezes é para 20 ou a gente nem sabe. Mas na maioria das profecias, quando ela vem de Deus, porque nós temos que entender que quem entrega a profecia são humanos. E humanos, em algum momento, às vezes não se identifica o que é espiritual e o que é da carne. Então, às vezes, por gostar de você ou por te conhecer, às vezes engana a emoção com aquilo que Deus está falando. Elas fazem isso de maldade? Não. Na maioria das vezes, não. Às vezes elas querem te entregar uma palavra de conforto e acaba falando alguma coisa que não está vindo de Deus. Está vindo dela. Só que nós temos que entender o seguinte. Nós temos que pegar aquilo que a gente entende que é verdadeiro e seguir em frente. Verdade. Em cima da profecia. Porque a partir do momento que você entende que aquilo, a profecia, traz para você, com fé, ela vai se concretizar. Certeza. Aquilo que você não entende, deixa para lá, se foi profetizado, e se lá na frente, mesmo que você desvie, que foi o caso seu, e que você volte no propósito, isso vai se concretizar na sua vida. Verdade. E tem a profecia que, de repente, você vai olhar e vai falar, não. Ou você vai falar, não tem nada a ver com as profecias que eu tenho recebido, ela não caminha junto. Outra coisa, ela não é bíblica, importante isso. O que você faz? Você pega simplesmente e descarta. Só que em nenhum momento nós temos que falar mal do profeta. Momento algum a gente tem que dar risada da profecia. É verdade. Zombar do profeta. Porque nós entendemos que é o seguinte, quando você zomba de um profeta, você está tirando a fé dele, daquilo que Deus tem para ele. Que tem para ele entregar para os outros. Lá eu aprendi que todos nós podemos ser profetas, porque nós carregamos o Espírito Santo. Isso. No Antigo Testamento, quem era profeta? Quem andava com o Espírito Santo, que eram poucos, eram escolhidos. Hoje não, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, você recebeu uma profecia lá atrás, isso veio se concluir. Pega outra coisa, crie os seus filhos no caminho que deve andar. Porque por mais que eles se desviem do caminho, lá na frente eles vão voltar para o caminho. Foi o que aconteceu também com você e eu já vi várias testemunhos nesse sentido. De filhos que foram criados dentro da igreja por algum motivo. Se afastou da igreja, desviou do caminho e lá na frente voltaram novamente. Então quando você cria seu filho no caminho, ele vai voltar. E assim, sabe, Marcos, eu conheci várias pessoas que se afastou do caminho e não teve chance de voltar pro evangelho. O cara morreu sem Jesus Cristo. Sem Jesus. Olha só. Esse eu conheci foi vários, sabe?
Então, assim, ele se perdeu no caminho, ele se perdeu na caminhada com Jesus. E não teve a chance. E não teve a chance de voltar pro caminho. Não teve um pastor Wesley. Não teve. Não teve uma Vânia. Não teve. Não teve uma mãe. Uma mãe orando. Não teve uma irmã. De vez em quando ali falando na orelha. Pra me ajudar. Entendeu? E aí, Marcos, quando eu comecei a firmar com Jesus, voltar pra igreja, firmar com Jesus, muitas pessoas falavam assim, moço, esse cara tá falando negócio de voltar pra igreja, só balela. Logo ele tá aí bebendo novo, fazendo novo. Até alguns primos meus, alguns tios, falavam, não, você é... Fogo de palha. Fogo de palha. E até a família da minha esposa falava, não, você é só fogo de palha, fogo de palha. E quanto mais eles falavam isso, que era fogo de palha, que eu tava enganando minha mãe, meu pai, porque meu pai queria que eu ficasse na igreja, minha mãe queria que eu ficasse na igreja, eu tava me enganando. E aí eu começava a orar e eu fui tomando ódio daquelas palavras. Se eles falam pensando que ia me derrubar, eles estavam me fortalecendo. Porque eu sou um cara assim, ó, até hoje eu tenho isso comigo. Se a pessoa ficar falando, você não consegue fazer isso. Aí é que você quer fazer mesmo. Você não... Aquilo ali, cara, isso te motiva. Fazer me motivar. Se estiver pensando que vai me derrubar, não, fazer motivar. Uhum. Eu ficava calado, falei, moço, eu não vou largar Jesus mais. Uhum. Não vou largar. Porque se eles chegassem em mim e falassem, não, cara, fica firme, é o melhor caminho, tá? Não, mas eles vinham me criticar. E aí como eu tinha feito uma aliança com Jesus, com Deus, eu falava, agora, se eu voltar atrás, eu tô vergonhando Deus. Se eu voltar atrás, eu tô vergonhando Deus. O mundo venceu. Então, o que acontece? Que nem aquela música do Eli Soares, que ele fala, o mundo insiste em me comprar. O Eli Soares canta um louvor, que ele fala que o mundo insiste em me comprar. E o mundo ficava me insistindo que eu voltasse para trás de novo. Com várias propostas na minha vida, que as propostas, se eu fosse receber, era proposta para me ficar bem financeiro. Mas era proposta que... Às vezes você não estaria vivo. Não estaria vivo. Para onde que eu ia viajar, para onde que eu tinha que trabalhar, o que eu tinha que fazer, as correrias que eu tinha que fazer, entendeu? E eu falava, não quero. Vou ficar do jeito que eu estou, que é melhor. O que o diabo fez com Jesus lá em cima? Ofereceu um monte, ofereceu o mundo, ofereceu tudo para ele. Não, engraçado é que, tipo assim, eu te darei essa... Escolhe, olha, o que você conseguir enxergar com seus olhos eu te dou, entendeu? Então, assim... O diabo é tão mentiroso, como é que ele vai dar o mundo, vai dar isso aqui tudo? Ele não construiu nada. Ele não é dono de nada? Ele não fez nada. Quem fez foi o próprio Deus. Exatamente. Então é por isso. Então o diabo vinha com essas ofertinhas, essas coisas, ao meu favor, para mim voltar atrás. Eu falei, Senhor, não volta atrás. Uhum. Não volta atrás. E assim, pecar, a gente peca porque nós somos falhos. Entendeu? Porque a gente tem essa mente do pecado. Nós temos que tentar todo dia ser melhor do que o dia anterior, mas nós somos pecadores. Somos pecadores. Mas assim, falar, voltar atrás, eu não voltei atrás mais. E aí, a minha esposa, nós dois temos a mesma opinião. Vamos firmar? Vamos. Dá o que der, dá. E ela falava, se você me ajudar, eu te ajudo. Então bora firmar nós dois. E nós dois firmou. De vez em quando ela dava uma recaída, eu pegava no braço dela. Não, assim? Tá, vamos. Aí eu ficava quando triste, você dava uma recaída, ela me levava você. Embora. Então, nós dois, então, eu e ela já tem o quê? 30 anos nós estamos juntos. E eu e minha esposa, se eu olhar, ela olhar pra mim, olhar pra ela, eu já sei o que eu tô falando, ela já sabe o que você tá pensando. E se ela olhar pra mim, eu já sei o que ela tá falando. Uhum. Então, assim, Deus uniu eu e ela. Um propósito. Um propósito. Com certeza. Sabe? Então, assim, aí quando eu tava com a outra igreja que passou a gente fazia célula lá em casa, ganhei alma pra Jesus. E quando eu tava fazendo célula, Marcos, eu comecei a passar uma dificuldade na vida, financeiro. Chegou o ponto de eu não ter dinheiro para comprar lanche. Para dar pros irmãos ali, você tá fazendo uma célula e tal. E aí eu falei, nossa, Senhor, hoje eu não tenho dinheiro para servir alguma coisa. Para servir alguma coisa. Aí ficava triste, como não tinha as condições, eu ficava triste. E aí eu trabalhei com um cara, eu sempre fiz serviço de pintura, você sabe? Fiz pintura automotiva, faço pintura automotiva, fazia pintura predial. E chegou umas mercadorias lá, umas tintas lá para nós terminar o serviço. E o cara que eu trabalhava com ele, o que ele fez? Ele propôs de nós roubar essas tintas. Falou, Justo, vamos levar as tintas que eu já tenho um comprador para pagar as tintas. E ele fez um tanto de pedido de tinta que não tinha necessidade. E quando eu cheguei, eu falei, mas para questão de tinta, só para esse serviço aqui, não vai dar não. Ele falou, não, calma que eu tenho um plano. Só que aí eu falei, beleza. Tem um plano, mas você não sabia da maldade dele. Aí ele veio e falou, ó, o seguinte, eu já conversei com o fulano e tal lá, assim, nós vamos levar tantas tintas, a gente vamos vender, vamos repartir o dinheiro. Eu falei, como é que é? Vamos vender e repartir. Eu falei, não, negativo. Não, vamos...
você não é parceiro não, tá essas parcerias. Esses caras é pô de rico, tem dinheiro. Falei, cara, que interessa se ele é pô de rico, você tem dinheiro. O que é dele, o que é meu é meu. Eu sou um cristão, sou evangélico. E se não essa proposta aí não serve pra mim, essa não. proposta serve pra mim, não. Aí foi quando ele falou, mas que parceria é você? Essas parcerias, você não sabe ganhar dinheiro, não? Falei, não, mas desse dinheiro não quer ganhar, não. Quer ganhar dinheiro trabalhando, não quer mais de jeito, não. Cara, o cara envermelhou o olho. Ficou com o bico desse tamanho e ficou bravo comigo. Mas eu vi que eu tinha que fazer. Era um dia de quarta-feira e eu tinha que fazer. Minha cela era na quinta. Era o diabo jogando uma seta. Uma seta. E lá Ele é astuto. E eu falei, não vou. Aí o que aconteceu? Fomos embora, ele foi com a chave já tava. Ele foi com a chave lá do. Não tava você lá. Viemos embora. E ele de lá até chegar na casa dele, que eu buscava, ele levava ele. E ele barulhando o seu orelha. Barulhando morreu porque queria trazer ele do meu carro. Eu falei, não posso fazer isso. Porque o dinheiro que eu tinha posto gasolina no carro, não tinha dinheiro pra nada. E aí isso aconteceu, ele veio embora, foi lá chamar o irmão dele, buscou a lastinha, teve que vender a lastinha todinha. Beleza. Falei, se dá algum peido aí, você vai assumir isso aí, viu? Se dá algum problema, você vai assumir isso aí. Beleza. Na quinta-feira, vamos trabalhar. Aí na hora do almoço, a gente almoçou. Aí, o que o diabo fez? Usou ele e contou um dinheiro na minha frente, assim, ó. Não. Aí, você não quis? Você é otário. Você não quis? Se você quisesse, tava com o dinheiro aqui, ó. Agora, desse aqui você não tem nem um centavo. Eu falei, irmão, desse eu não quero nem um centavo mesmo, não quer não. Ele tava maldito. E tava fazendo um calor danado, tava fazendo um calor. Sabe o que ele fez? Temos um dinheiro aqui, vai lá buscar uma coca pra nós. Então, quer dizer, ele chegou de tamo aqui, vai lá buscar uma coca pra nós. Tipo assim, você não participou, mas você vai utilizar do dinheiro. Eu falei, cara, nem de coca eu gosto. Fica o seu dinheiro, fica a sua coca aí, pra ficar à vontade. Ele começou a rir. Aí eu fui lá, bebi água, tal, normal. Fiquei triste, muito triste, me afetou muito meu coração. Aí nós estávamos o resto da tarde, eu falei, Senhor Deus, e agora, como é que eu faço? Fiquei triste. Aí eu conversei com o Netão é da nossa célula, falou, Netão, hoje tá difícil aqui, cara, não consegui dinheiro pra fazer o lanche. Não, o lanche da célula. Não, a célula ia dar tudo quanto é jeito, tava licença, tava firmado. Falei, eu não vou ter condições de comprar o lanche, servir nada, mas vamos ter a célula. Aí falou, você na cabeça, não, Gilson, deixa comigo. Falou, onde que ele trabalha, ele trabalha na panificadora. Ele falou, eu tô tanto salgado, refrigerante, cara. Você viu todo mundo assim, ó. Aí os pessoal da célula foi e levou um tanto de coisa. E foi uma benção, você precisa de ver. E aí eu chorei nesse dia. Aí eu contei pros irmãos, aconteceu isso. O irmão falou, não, mas isso é a provisão de Deus. Então, quando o diabo, Marcos, vê que você tá firme, você tá disposto a servir a Deus... Não, o diabo é o seguinte, quando ele vê que você é um cara que vai ganhar vida para Jesus, é assim que funciona. E ele vê você no momento de dificuldade... Ele aproveita a situação. Amigo, ele vai mandar a oportunidade. Vai mandar a oportunidade errada. Ele vai mandar. Entendeu? Para que justamente para que você caia nela. Cai na cilada. Porque assim, por mais que o dono da obra não descobrisse, por mais que, ou seja, como diz o ditado popular, não deu ruim para ninguém. Isso. Meu amigo, o diabo, a todo tempo, ele tá querendo provar para Deus que ele tá ganhando uma alma para ele. Então, você imagina para o diabo, naquele momento, se você aceitasse. Ele ia fazer festa. E assim, sabe, se cai um demoniado na igreja, aí você tá lá, expulsa esse demônio. O demônio fala na hora. Na hora. Quem é você, rapaz? Você tá coligado, o cara roubando. Seu ladrãozinho de tinta. Seu ladrão. Entendeu? Quem é você? Eu vejo você mexendo com mulher na rua. Quem é você? Eu vejo você fazendo isso. São brechas que você abre pro inimigo entrar. E aí o inimigo entra onde? Na Na no seu casamento, seu filho. Porque você abriu a porta para ele entrar. Entendeu? E assim, agora eu vou contar aqui. Quando vocês vê o Gilson contando essa história aqui, e ajudar e tal, e fazer, você fala, não, esse cara é um cara que não tem problema na vida, é um cara que passou por umas dificuldadezinhas, mas não tem problema. O Gilson tem um testemunho forte, porque o Gilson foi desenganado pelos médicos há uns quantos anos atrás? Desde 2018. 2018, nós estamos em 2025, então sim, 7 anos. 7 anos. 7 anos o Gilson foi desenganado pelos médicos por uma doença que ele teve, porém, ele ainda carrega algumas
vamos dizer assim, uns requisitos dessa doença, porque é uma doença que ela é desconhecida, mas ele vive um milagre a cada dia na vida dele. E assim, como ele comenta, ele já deu esse testemunho na nossa igreja, o que mais nos edifica ao ouvir o testemunho do Gilson, a ouvir o desabafo dele, é porque a gente nunca vê ele murmurar. A gente nunca vê ele reclamar. A gente nunca vê ele sem fé. O Gilson já foi internado várias vezes. Chegou, acho que teve uma vez que você ficou mais de mês no hospital, não foi? 45 dias. 45 dias no hospital. E aí você acha que o Gilson ficou que jeito no hospital? Ficou simplesmente lá internado? Não, ele ficou evangelizando, orando por pessoas que estavam lá na igreja, no hospital, em casos mais fáceis do que o dele, casos mais difíceis do que o dele. Ele viu diversas pessoas aonde ele estava internado, indo embora, morrendo. Verdade. E ele está aqui até hoje. Então, assim, Deus curou ele 100%? Não, porque eu creio que se Deus ainda não fez isso, é porque Deus tem um propósito na vida dele. Mas o que o Gilson vem fazendo de lá para cá, em momentos que ele está internado, mostrando para outras pessoas que apesar de ele estar doente, carregando alguma coisa, que ele tem certeza que não é dele, que não é de Deus, que é um vírus, alguma coisa, em momento algum você encontra ele desanimado. Então é essa vontade de viver, é essa fé que ele tem, mesmo sabendo que ele está carregando esse vírus, é o que as pessoas olham e falam, meu Deus. Às vezes a pessoa tá saudável, não tem nenhuma doença, perfeita. Ela olha pra você e sente vergonha. Porque olha pro Gilson, olha a fé, apesar do que ele está passando, olha a fé. Hoje ele não pode trabalhar por conta dessa doença, mas para alguém lá atrás foi diagnosticado que não tinha cura e que não ia viver mais do que, 2 anos? 1 ano de vida, hoje já está com 7 anos de vida. Deus tem cuidado. Ele chegou a pensar que não ia ver o filho formado, ele já viu o filho formado. Então, assim, o Gilson, ele é um exemplo para nós de fé, de ser humano. Hoje é um pastor e nós temos a certeza que Deus vai curar 100% o Gilson. Nós não temos dúvida disso. E nós sabemos que isso que ele está passando, que é um propósito de Deus tem na vida dele e que está se cumprindo a cada dia. Gilson, na verdade, assim, eu lembro do pastor contar que o dia que você foi na casa dele, que você recebeu o diagnóstico, né? Sim. A sentença, né? Dos humanos. Dói, viu, Marcos? Eu imagino, me coloco no lugar da Vânia, eu coloco no lugar do Maicon. Você fica sem chão. E a pergunta que o pastor Wesley fez pra você foi qual? Foi assim, como tô vendo esse tratamento, já tem vários anos, aí chegou um ponto da médica chegar e falar, Gilson, eu não consigo mais fazer mais nada por você, porque o seu corpo não reage, e a gente já deu diversas medicações em você, vários remédios, e não faz efeito. Então tá difícil. Então o que acontece? Eu vou deixar você ficar à vontade, vai ser procurar outro recurso, se você quiser, procurar outro hospital, outros médicos, porque eu já não sei o que faz mais com você. Então, você não tem mais jeito. E essa bactéria, ela tá, cada dia mais ela acorda, ela vem te lastrando. Então, o seu tempo de vida é pouco, 1 ano. Então, não sei o que fazer com você. Beleza. Fui pra casa triste, cara. Triste. Comecei a chorar e tal. Não quis falar pra minha esposa, não quis falar pro Maicon, meu filho, não quis falar nada. Fiquei triste. Aí eu comentei depois a Vânia me perguntou, o que foi que você tá triste? O que foi que você tá triste? Você não fala, você tá nos cantos. Aí falou, Vânia, aconteceu isso. Ela falou assim, vamos lá na casa do pastor Wesley. Então vamos. A gente foi lá na casa do pastor Wesley. Aí eu falei, pastor Wesley, aconteceu. Aí eu expliquei a história pra ele, que eu precisava do meu tratamento e que a doutora me desenganou, que eu não tenho mais jeito e meu tempo de vida é pouco. Aí onde que entra essa pergunta sua agora? Enquanto eu tô com você aqui, ó, frente a frente. Ele ajeitou o corpo assim, dentro do meu olho e falou assim, Gilson, você quer viver ou você quer morrer? Fala pra câmera, da forma, a pergunta que foi feita. O meu pastor Wesley falou pra mim, Gilson, você quer viver ou você quer morrer? Eu falei, pastor, eu quero viver. Aí ele parou um pouco, fez outra pergunta. Gilson, você quer viver ou você quer morrer? Eu falei, eu quero viver. Aí ele falou, então você vai viver. Porque se você quisesse morrer,
você ia morrer, porque você não tinha esperança de mais nada, você não tem uma perspectiva de vida de nada. Então, quando a pessoa ela desanima, que ela fica triste, que ela se entrega. Que ela se entrega, aí vem a depressão, vem a angústia, qual que é algo de acontecer? A doença multa. Toma conta. E o diabo entra na sua mente, logo a pessoa morre. Mas eu decidi viver. Isso é a fé. E a fé. É por isso que a palavra de Deus fala lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Então, o que acontece? Lá em Eclesiastes, a palavra de Deus, lá em Eclesiastes 3, onde que vem aquela parte que fala, tudo tem o seu tempo determinado debaixo da terra, debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo. Então, eu quero falar para você aqui nessa tarde. Tempo de sorrir, tempo de se alegrar, tempo de afastar, tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de chorar e tempo de sorrir. Só que tempo de plantar e tempo de colher. Então todo mundo quer colher, todo mundo quer sorrir, todo mundo quer divertir, todo mundo quer fazer coisas boas. Mas logo que chega na minha vida, ou chega na sua vida, o tempo de chorar, ninguém quer. Ninguém quer chorar. Ninguém quer chorar, ninguém quer morrer, ninguém quer perder nada. Mas a Bíblia, ela não mente. Por isso que está escrito, tudo tem o seu tempo. Então chegou o meu tempo de passar algumas lutas. Chegou o meu tempo de passar algumas necessidades. Chegou o meu tempo de eu passar por isso aqui. Então, se meu tempo chegou, de eu estar doente, de choro, que eu já chorei, já dificuldade, mas vai chegar o tempo da minha cura. Vai chegar o tempo de um dia eu sorrir. E sempre eu falo, se Deus me curar, Ele é Deus. Se Deus não me curar, Ele é Deus do mesmo jeito. Eu vou servir Ele do mesmo jeito e vou fazer a vontade dEle do mesmo jeito. Porque eu sem Deus e você sem Deus, nós não somos nada. Mas Deus sem nós, Ele é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Então, Marcos, o que eu quero te dizer com isso? Foi quando eu recebi essa palavra. Porque a palavra tem poder. E eu quero viver. Exatamente. E eu fiquei internado no hospital 45 dias. Quando eu fiquei, na primeira semana que eu fiquei internado no hospital, foi a semana de jejum e a oração que a nossa igreja faz. A nossa igreja faz um jejum. Toda semana que vai antecipar a ceia, ela faz o jejum da meia-noite aos meio-dia. Uma semana até nós tomar a ceia. Para quê? Para que você tenha mais uma comunhão com Deus. Para que a gente tenha uma comunhão com Deus, para que você fique mais ali alicerçado na palavra. Que você tenha um tempo mais de buscar Deus. Que jejum faz você chegar mais perto de Deus. E aí eu falei, não, pastor, então tudo bem. O pastor foi me visitar no hospital, estava lá, pastor, você fica aí, você ora, você reflete. Que eu sei que Deus tem algo melhor na sua vida. Beleza, fiquei internado no hospital. Aí eu falei assim, pai, vou fazer jejum. Já estou no hospital aqui mesmo, tomando esse medicamento, me cuidando, foi o jejum, 7 dias. Aí eu fiz os 7 dias de jejum. Aí os pessoal iam lá, me trazer comida, algumas coisas. Aí a médica falava, Oswaldo, você tem de comer, viu? Que as medicações suas é forte. Que eu ficava tomando... Fazendo jejum internado. Internado, tomando remédio na veia. É cristão mesmo. E os caras, estamos aqui comida. Eu não, tá, pode deixar aí, depois como tal. Mas, não, aí eu pegava, dava pro paciente, pode comer. E os caras comiam lá, as comidas lá, e os caras, você não vai comer não? Eu falei, não, pode comer, depois como. E fazendo um jejum, 7 dias. Aí eu falei, deu 7 dias, que eu tinha que ficar lá só 7 dias só, agora eu vou embora. Aí a médica chega e Gilson, não, aí eu falei pra Deus, Senhor, então vou fazer o jejum 7 dias. E aí, Senhor, só vou entregar o jejum quando eu sair do hospital. Quando eu sair do hospital, eu entrego o jejum. E comecei a orar lá. Aí eu orava pra um irmão, orava pra uma irmã lá. Eu tenho as fotos do meu celular, eu orando pelas pessoas lá no hospital. E a médica falava assim, as enfermeiras falavam assim, esse aqui é o doente, mas é o que fica mais andando no corredor. E eu não tô entendendo esse doente, não. Eles falavam. E eu orava pra um, tá, beleza. Aí, 7 dias. Aí eu falei, agora eu vou embora, eu vou entregar o jejum, né? Quando a médica me dá alta, eu entrego o jejum. A médica chega, Gilson, você vai ter que ficar mais 7 dias. Por ciclo do antibiótico fazer efeito. Eu falei, então, tudo bem. Aí a minha esposa falou, a Vânia foi lá e eu falei, não, Gil, ficar mais 7 dias. Tá bom. Aí continuei o jejum, do mesmo jeito. 7 dias, continuando o jejum e orando lá, lendo a palavra. Nos 14 dias começou a aparecer o espírito da morte no hospital. Aí o cara que tava comigo e já falou, seu Gilson, vai ter que tirar você dessa sala. Dessa sala, desse leito, você não pode ficar aqui não. Por quê? Eu falei, não, porque você não pode ficar aqui. Como eu tava orando, pedindo a Deus para Deus me livrar de infecção, de bactéria, das mortes, Deus me tirava. Aí eu ia pro outro quarto, ficava lá sozinho no quarto. Aquele paciente que eu tava com ele lá, já começou a piorar. Já ia pro UTI.
Eu ficava sozinho. Aí, de repente, chegava outro, ficava lá junto comigo lá. Aí eu fazia amizade com o cara, começava a conversar com o cara e tal. Passava um pouco, aí foi 14 dias, né? A médica veio, Gilson, vou falar pra você aqui. Nesse dia o pastor Wesley estava lá. O seu ciclo de antibiótico vai ser 28 dias. Você tem que ficar 28 dias aqui. Aí quando eu vai mais, e o pastor Wesley, não, ele vai ficar 28 dias. Ele precisa de ficar, ele vai ficar. Tá bom. Então, aumentou o jejum. Meu Deus. Mais 28 dias. Por quê? Porque eu dei minha palavra pra Deus, que eu só ia sair, só ia entregar o jejum quando eu saí do hospital. E eu fiquei mais 28 dias. Mais alguém sabia do seu jejum? Ninguém. Ninguém, porque ninguém ia deixar, ué. Ninguém sabia. E eu tomando medicamento, e ruim, tal, eu orava a Deus, e pedindo a Deus, Deus me fortalece, Deus me dá força, Deus cuida de mim, o Senhor me sustenta aqui dentro, o Senhor me livra da morte. E aí nesse dia eu tava lá, 2h30 da manhã, eu tava lendo Salmo 91. Eu levei essa Bíblia aqui, ó. Tava lendo Salmo 91. Nesse dia o hospital, Marcos, tava um inferno, Deus me perdoa, o modo de falar assim, a maneira de falar. Aquela povo correndo pra cá, o médico, tudo louco e tal, e a parede do outro lado gritando, e o povo correndo pra cá, correndo pra lá, e eu orando, e o moço que tava comigo lá assim, já tava as últimas, tava no quarto comigo, as últimas, ruim, e aí eu orava com o paciente que tava doente, orei pra a mulher dele, orando pro outro lá, e eu sentado, igual eu tô aqui assim, ó, na minha cama, lendo na Bíblia. E os médicos correndo no corredor para lá, as enfermeiras correndo, e eu rupiava assim, eu clamava, o sangue de Jesus tem poder, eu orando. Quando comecei, não, veio um cara falando toda manhã, ligando para a família dele. Não teve jeito não. Ele não aguentou não, morreu. E eu falei, meu Deus do céu, ô semana perturbada. Na terça-feira eu orei com o moço que estava do meu lado. Na quarta-feira, cedinho, ele começou já a ficar ruim. Ruim. E a filha dele chorando. Na hora que nós saímos pra fora um pouco, quando a moça voltou, o pai dela morreu. No mesmo leito que eu tava. Um dia, ano antecipado, morreu um, no outro dia morreu o outro. Então o que acontece? É o espírito da morte. O hospital, assim, os diabos, as entidades, Marcos, eles ficam no hospital ali, ó, rondando. Ninguém vê, esse mundo espiritual, eles ficam rondando ali. Quando ele vê que a pessoa tá no UTI, que eles veem que a pessoa já tá na última, o diabo fica louco para ceifar aquela alma. Sabia disso? E aí, o que eu observo isso? Você tava ali para salvar almas. Exatamente. Você não tava para salvar pessoas, você tava para salvar almas. Pessoas que já iam morrer. Últimas. E as pessoas que oravam com eles. Que aceitavam Jesus, ó, provavelmente. Orava com eles ali. Entendeu? Tem vários. Tem uns que recebem a oração, e mesmo assim, Marcos, tem um que tem um coração duro. Né? Mesma pessoa doente, mesma pessoa ali na ânsia da morte, eles não quis. Mas aí o que é? E eu já orei para vários daquele lá que não quis, eles não quis. Mas é o que é? Deus mandou você lá, te deixou lá durante esse tempo a orar para essas pessoas. Algumas aceitaram, outras não. Mas elas tiveram a chance de aceitar. Teve a chance, não aceitou. Entendeu? E aí nessa brincadeirinha, eu fiquei lá 45 dias fazendo jejum, até eu sair, e 45 dias orando pelas pessoas. Quando eu parei de orar pelas pessoas, foi quando a médica falou assim, senhor Gilson, você não fica andando aí no corredor, indo num quarto, conversando com um, indo no quarto, conversando com o outro, porque se você pegar uma bactéria aqui, você vai morrer. Você vai piorar. Então você fica no seu canto lá. Aí foi quando eu fui pro meu quarto, comecei a orar a Deus, Aí eu vi que o propósito de Deus já tinha cumprido, que eu tinha orado pelas pessoas e o propósito já tinha cumprido. Aí foi quando eu sentei e fiquei quieto lá 3 dias, logo inteirou o ciclo dos meus 45 dias e a médica, a doutora, veio e me deu alta. Aí foi quando eu cheguei em casa, que eu recebi alta, foi quando eu entreguei o jejum. Mas desse período que eu estava lá internado, eu vi várias pessoas morrendo. Inclusive, essa que morreu do meu lado, eu tirei foto do cara morto e mandei para minha esposa, entendeu? E o que acontece? Vocês, Marco, você foi um deles, que você orou em meu favor quando eu estava no hospital. O Mário foi um deles que orou por mim. A igreja orou. É por isso que eu falo, quando a igreja se levanta em oração, não há nada, velho. Nada que derruba. Nada. Demônio nenhum vence. Porque quando você dobra o seu joelho em oração, pedindo pela vida dos seus filhos, seu esposo, ou o esposo pede pela vida da sua mulher,
Você ora para seu pai, para sua mãe, seus amigos, você dobra o seu joelho, mostrando o amor que você tem pelaquela pessoa, que você ora de coração. Deus, ele não aguenta. Ele vai e manda os anjos na hora da proteção. Por quê? Porque é uma coisa que ele estabeleceu. A oração é a chave da vitória. A oração é falar com Deus. E quando você fala com Deus de coração, ele vai lá e abençoa. Uhum. Agora você imagina quando é uma intercessão. E quando é uma intercessão. Que é muito mais forte ainda. Entendeu? Ela fura o céu e vai lá. Fura o céu e abre as portas e faz acontecer, cara. Então a oração ela é poderosa. A oração ela é. As minhas vitórias que eu tive e as minhas vitórias que eu tenho é a oração, é meu joelho. Quando eu oro de madrugada em casa, ou nem que seja de madrugada ou durante o dia mesmo, que nós temos o nosso relógio de oração lá, da intercessão lá, que eu oro em casa de joelho, ou oro em casa lá, logo as portas abrem. Entendeu? Então, assim, é falar com Deus. Você está falando com Deus, está falando com o Pai. E o que resolve todas as coisas, ele vem e resolve tudo. Então, assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, tô doente, tô passando por essa dificuldade, mas jamais, Marcos. Isso aqui não vai me parar nunca na minha vida. Amém. Isso aqui não vai me parar, isso não vai me parar. Amém. Porque é aquilo que Jesus disse. Aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz e segue-me. Pegue sua cruz e segue. Então, se nada pode separar você do amor de Deus, o que a palavra de Deus fala, nada. Então, nada, nem uma doença, nem um carro, nem uma casa, nem lascívia, nem prostituição, nem droga, nem bebida. Nada, cara, deixa você separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus ele é grande na minha vida e na sua vida. Então deixa nada de separar do amor de Deus. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor e o seu Redentor vive. Nós sabemos que o nosso Jesus vive. Nós sabemos que ele está de braços abertos para nos receber ali. Então, assim, o que Jesus passou por mim e por você na cruz? Tudo que nós passarmos aqui na terra é nada perante o que Jesus passou. Jesus passou. E ele não foi pecador. E não foi pecador. E nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E mesmo assim ele tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Agora eu quero falar uma coisa para você aqui. Por que o diabo, Marcos, o inimigo, ele tem raiva de mim, raiva de você? Ele tem ódio do ser humano. Porque, na verdade, nós estamos ganhando vida para Jesus. Sim, mas a raiva que ele tem... Vou explicar uma coisa para você agora. Por que o diabo tem ódio de você? Porque Deus fez o inferno, Satanás e os seus demônios. Deus não fez o inferno para o homem, não. Deus fez para o diabo e os seus seguidores. Se você vai para o inferno é porque você quer ir para o inferno. Mas Deus não fez o inferno nem para mim, nem para você, não. Deus, ele não perdoou o diabo, porque o diabo ele quis tomar o trono de Deus. É por isso que ele é revoltado comigo e com você, porque nós foi nascido semente do pecado, nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós pedimos perdão para Deus. E Deus, Jesus Cristo, ele nos perdoa. E o diabo, ele sabe para onde que ele vai. E ele sabe, Marcos, que eu e você tem uma chance para morar com Jesus, morar no céu. Então, por isso que ele fica grilado. Ele fala, não, aquele cara não pode ir para o céu. Eu vou fazer tudo para aquele cara ir para o inferno comigo. Faz de tudo. E ele vem com dente e unha, com os laços, embaraços, para que nós desiste da fé, desiste de servir Jesus. Então, ele pode tocar no seu corpo, pode tocar na sua ferida, pode te lançar doença. Porque essa carne aqui não converte, você sabe disso. A nossa carne ela não converte. E essa carne ela vai pro pó. Mas o meu espírito, a minha alma, pertence a Deus. O seu espírito e a sua alma pertencem a Deus. Então é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Porque o diabo vai na sua mente, ele trabalha aqui, ó. Você não vai conseguir, você tá doente, você tá em pecado, você tá fazendo coisa que não presta. É por isso que você tá desse jeito, você é fraco, você é um derrotado. Então é por isso que muitas das vezes os pastores falam e muitas pessoas falam que servir a Deus não é fácil. E realmente servir a Deus não é fácil. Eu já vi um podcast, um pastor falando que servir a Deus não é fácil. Fácil é ser um derrotado. Porque o cara, quando ele se entrega para ser derrotado, ele fala, bicho, eu não quero mais não. Aí ele entra na bebida, ele quer divertir, quer curtir, fala assim, eu já vou morrer mesmo, já tá as últimas. Na verdade, ele vai começar a viver no inferno na terra, né? Que já fala, não vou conseguir mesmo, e ele já se entrega. Já se entrega. Então, não, agora quando você fala, não, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu Pai Celestial, eu sei que ele tá comigo, eu sei que ele me fortalece, eu tô com ele. Para dar o que vier, eu tô com ele, e ele tá comigo. Então, é isso que nós cristãos, nós temos que entender. Você tem que entender que você tem um Deus, você tem um Pai que cuida de você.
Tá difícil? Tá. O vento tá soprando ao contrário sobre a sua vida? Tá. Que não é fácil. A palavra de Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tereis de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, ele nos fortalece, nós vencemos o mundo também. Que nos fortalece, nós vencemos o mundo também. E assim, Gilson, eu vejo que cada um carrega um propósito. E o que eu observo no que você está vivendo, no que você está passando? Porque, às vezes, para alguém que não está sentindo dor, para alguém que não está passando por nenhuma enfermidade, é fácil falar. Às vezes é fácil orar por uma pessoa. É fácil profetizar na vida da pessoa. Não é? Agora, quando nós estamos doentes, há um tempo já fomos desenganados pelos médicos. Porque nós fomos pelos médicos, pelos humanos, mas não fomos por Deus. A última palavra é dele, né? É dele. O dia que vier a palavra dele, aí é outra coisa. Dele. Então, você tem autoridade para falar sobre dor, sobre doença, sobre dificuldade física. Então, eu falo que Deus dá para cada um, em cima daquilo que cada um tem, o seu problema, o que carrega, autoridade para falar de alguma coisa. Verdade. Então, imagina você orando por uma pessoa. Alguém que está doente, precisa de um milagre na vida dele, está orando por um milagre na vida do outro. Então, você pode ter certeza que Deus está olhando isso tudo. Você tem esse propósito e nós da nossa igreja ali, as pessoas que te conhecem e tal, nós não temos dúvida de que a cura vai vir na sua vida. Eu creio, eu creio. Então, assim, e que você continue usando a sua fé, né? Igual você falou, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus também. Com certeza. Porque é tudo vontade dele. Vontade dele, né? tudo é para ele, por ele. E para ele todas as coisas. E eu vejo dessa forma. Igual você falou, eu estava no hospital internado, sentindo dor, e meu telefone toca. Aí eu atendo o irmão, ô irmão Gilson, rapaz, eu tô passando por uma peleja aqui, moço. Fabia doentada, tá meio assim, as coisas que tá ruim pra mim. Ô, rapaz, olha pra mim aí. Olha pra mim, moço, olha pra mim que eu não tô aguentando aqui, não. É isso, meu irmão, aí eu falei, aí... Não, e eu nem sabia que eu tava... Isso é um teste de... Isso aí, Deus tá olhando pra ali e fala, meu Deus, e aí eu nem sabia que eu tava internado, isso, não. Com certeza. Aí eu falei, não, então tudo bem, irmão, vou orar pra você. Aí eu falei, nossa, meu Deus, hoje que eu tô aqui, não tô nem aguentando. E aí eu posicionei, né, tal, e orei pela vida dele. Ele, obrigado, irmão, obrigado pela oração. Ô, irmão, lembra de mim nas suas orações? Eu falei, não, com certeza. Sempre voltando por você. Mas no fundo mesmo eu tava, sabe? Eu sei disso. Na hora que você tá precisando de oração, na hora que era pra você estar derrotado, de repente Deus, um anjo te envia um cara desse. Entendeu? Pera aí, deixa eu fazer um teste com o Gilson aqui. Pra ver se eu... Ele tá no deserto, ele tá... não, agora ele vai lencar. Agora ele vai murmurar, agora ele vai lencar, ele vai ficar com raiva. Ele vai falar, não vou orar não, Deus, não vou orar não. Foi lá, orou. Então, eu olhei com o cara. Diante de Deus, mano. Deus tá olhando pela sua vida, Deus tá olhando por você. Parabéns. Você também, você nos traz mais fé. Faz a gente olhar para Deus e falar, oh meu Deus, obrigado. Obrigado porque... O Senhor nos mostra que tem pessoas que estão passando por um deserto às vezes maior do que o nosso e tá firme na fé, e é isso. É assim, sabe, Marcos? Eu vejo assim, se eu e você ou outros cristãos que tá na igreja servindo a Deus, buscando a presença dele, e a palavra do Senhor diz assim, que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas daquilo que você crê. Então, assim, tem muitas pessoas que vão para a igreja porque hoje em dia a igreja virou status. Hoje, final de semana, o pessoal pega a família dele, eu vou na igreja. No automático. No automático. Vou pra igreja, então lá vou participar do culto. Aí vai pra igreja, no meio da semana ele dá uma recaída, tal, desanda, tal, mas eu vou pra igreja de novo, só pra mostrar. É uma coisa que eu aprendi, cara. Nós, que somos cristãos, pequeno Cristo, nós temos que ser referência aqui na terra. E assim, a pessoa ela tem que olhar pra mim, olhar pra você, olhar pro Mário, e falar assim, aquele cara ali é crente de verdade. É verdade. É o que o pastor Wesley nos ensina.
E é o que a palavra nos ensina. Que nós somos a luz do mundo. Então a pessoa olha pra você e fala, pô, o Marcos, aquele cara ali é crente. É É um os frutos cristão. do Espírito. Eu vejo o Espírito Santo na vida dele. É. Então, que nós passamos dificuldade ou benção, eu sei que Deus tem o melhor para mim e tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Mas chega um ponto que nós tá sendo aprovado. Então, nós estamos sendo aprovados. Então, na hora da prova, nós passamos essa prova de cabeça erguida. De cabeça erguida. E falar assim, eu estou aqui para te servir. Com prova ou sem prova. Eu quero mostrar o amor que eu tenho pelo Senhor. Exato. A minha fé que eu tenho é o Senhor. Então, quer dizer, a palavra do Senhor, Deus agrada aquele que não viu, que não andou com Jesus. Então, eu nunca vi Jesus, não andei com Jesus. E aqueles caras que andavam com Jesus, Judas andou com Jesus, viu o milagre que Jesus fez, a cura que Jesus fez. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Lázaro estava... Judas estava vendo tudo, e mesmo assim se endureceu o coração e deu Jesus. Então, assim, eu nunca vi, você nunca viu. Mas eu creio que o nosso Redentor vive, eu creio em Deus, creio em Jesus, e eu vou para a igreja para adorar, servir Ele e fazer a vontade dEle. Entendeu? E eu creio que um dia, eu vou ver Jesus, face a face. Em nome de Jesus. Nós vamos ver Jesus face a face. Amém? Gilson, muito obrigado. Obrigado por esse bate-papo. Amém. Foi bênção. Eu não tenho dúvida do que a gente falou aqui vai fazer muitas pessoas refletirem, pensarem em muita coisa. Tem pessoas que, de repente, tá com uma doença que está condenada à morte e já perdeu as esperanças. Então, o Gilson, isso que ele nos passa é justamente isso. Que nós não, em momento algum, nós devemos perder a nossa fé. Entendeu? Que a gente tem que sempre acreditar em Deus. Porque assim, por que acreditar em Deus? Porque é bom enquanto estamos aqui, e se chegar a hora dele nos levar, que ele vai saber a hora que nós vamos. Nós não temos que antecipar e nós não temos que não crer. Se nós queremos ficar aqui, Deus vai deixar até enquanto ele achar que tem que cumprir o que tem que ser cumprido. Mas nós temos a certeza que vai estar com ele. Com certeza. Né? Justo, então, muito obrigado pela sua visita. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra estar com você aqui. Tá? E que bom que nós estamos sempre juntos, né? Congregando ali na mesma igreja, servindo ao mesmo Deus. E eu compartilho dessa alegria que você sente de estar ali, porque também sinto a mesma coisa, sinto acolhido, estou num lugar que tem amigos de verdade. Verdade. Né? Compartilhamos da mesma fé, das mesmas crenças. E é isso. Que Deus, que venha a sua cura o mais rápido possível. Amém. Né? E que Deus possa continuar te usando abundantemente, como tem te usado, né? Pelos seus testemunhos, pela sua fé, pelo seu caminhar, pelos seus frutos. Amém. Entendeu? E é isso então. Estamos aqui para servir. Tá joia. Bom. Abração. Então, Abração. Gente, mais um Marcos Cast com o nosso irmão, pastor Gilson. Foi abençoado. Que você possa tirar desse bate-papo muita coisa boa, que possa ir acrescentar na sua vida. Se às vezes para você não teve muito sentido, mas se você conhece alguém que faria sentido, mande para essas pessoas. De repente você vai poder estar ajudando alguém que está passando por algum momento difícil e de repente esse podcast pode ajudar ela em muita coisa. Amém? Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Deus abençoe.